Agora, essa coisa de nomes fora da casinha, né? Aqueles nomes que a gente não está esperando, pode acontecer alguns fenômenos, né, Andresa? A gente viu o que foi o Pablo Marçal em São Paulo. Ninguém esperava Pablo Marçal candidato a prefeito de São Paulo. De repente, o cara só não ganha, ou pelo menos só não vai para um segundo turno naquela eleição, por conta de uma maluquice ali da fraude do exame que ele dizia que o Boulos tinha consumido cocaína, né, que era viciado em cocaína, etc. Levou um laudo falso lá e aquilo deu uma desmobilizada de voto na reta final. Mas era um sujeito que podia ter virado prefeito da maior cidade da América Latina, né? É uma coisa... Só com um discurso, né? Com um discurso, de redes sociais, né? E é isso, um cara que ninguém estava esperando, fora da política. Teve alguns ensaios, inclusive até lá atrás, do Luciano Huck, né, que poderia ter sido candidato, e às vezes um sujeito como o Augusto Cury, nessa falta de nomes, na falta de esperança que as pessoas têm, pode surgir uma corrente que impulsione uma candidatura desse tipo. Que é um pouco do que o Renan Santos está tentando fazer, né? É um sujeito ainda muito desconhecido, mas a gente já comentou dele aqui em outros programas, mas tem tentado ir um pouco nessa linha, né? De ser alguma coisa disruptiva aí no cenário. Né? Quando a gente fala de surgir um nome do nada, aí eu vou guardar o Augusto Cury, não vou misturá-lo claro. A um Pablo Marçal, esse povo maluco. Me vem o Galvão Bueno gritando quando ele está narrando Copa do Mundo, que ele fala, olha o risco, quando a gente está quase para levar um gol, toda vez me vem a voz do Galvão Bueno, porque realmente o risco de tomar um gol contra numa eleição é enorme. A gente está falando aqui de redes sociais, né, aproveitando aí o Marçal, hoje nós estamos assim, o Bruno está levantando a bola, obrigada, Bruno, gostei, sem combinar, do Pablo Marçal, que é um candidato que veio das redes sociais, todo o trabalho dele conhecido ali, e que a esquerda torcia um pouco o nariz para isso, assim, né, achando que o debate não se dá ali por meio das redes sociais, que isso é algo de bolhas, né? E até algumas empresas acham assim e depois quebram a cara. Não, está muito ali nas redes sociais o debate, tanto que a gente vê, acho que o prefeito de Nova York foi eleito. Oi. E era uma pessoa que veio dali, desse mundo, né? Desse movimento, desse movimento. E de esquerda, né? E de esquerda. Que aqui no Brasil é mais a direita que tem pautado o debate das redes sociais. E lá nos Estados Unidos foi pela esquerda. Foi pela esquerda. E aqui, o que a gente já está vendo, né? As pesquisas estão mostrando, na verdade aí não é nem pesquisa, são os números, né? Estão mostrando que o Lula, embora tenha mais seguidores nas redes sociais, que ele não usa, né? Deve ter alguém lá que faz para ele, porque ele diz que não tem nem celular. O Flávio tem mais repercussão, né? O que o Flávio diz, chega em mais gente. A gente fez aqui um rede social zômetro, que a Duda fez. O Lula tem só no Instagram 9,3 milhões de seguidores, o Lula 14,5 milhões, o Flávio no X tem 3,6, o Lula 10 milhões, no YouTube o Flávio 776 mil, é isso? E o Lula 1,58... 1.580.000? 1.580.000, eu tirei o óculos, agora já não enxergo mais. E no Facebook, o Flávio 3,3 milhões e o Lula 6,1 milhões. Então, é claro, o Flávio não era candidato, ele é só o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro. O Flávio não tem um voo próprio, né? A única função do Flávio, a única questão do Flávio ali é que ele é filho do Jair Bolsonaro. E o Lula já é o Lula desde sempre, né? Então o Lula, por mais que ele não use as redes sociais, não faça das redes sociais uma plataforma ali do seu governo, não é nem plataforma, usei uma palavra errada, não use como algo para chegar direto na população, como faz o Donald Trump, por exemplo. Sim. Ele governa, né, pelo mecanismo das redes sociais, as decisões dele são anunciadas primeiro, até porque ele tem uma... Sim, ele tem uma rede própria dele, ele foi expulso, né, do X, e ele comprou a rede dele mesmo, porque rico é assim. Mas, de toda forma, o alcance do que o Flávio fala é muito maior, né, do que o do Lula. Por quê, hein, Bruno? São dois fatores aí, né? Primeiro, a gente vê os números, dá quase 2-1, né? O Lula tem quase 2, em quase todas as redes aí, é o dobro de tamanho, de presença
de seguidores, etc., nas redes. Só que o que acontece? O Flávio está no momento que ele está se apresentando para as pessoas. Ele está no momento que as pessoas estão começando a conhecer quem é Flávio Bolsonaro. E nesse momento ele tem usado demais as redes sociais para se apresentar. Precisa fazer isso, né? Faz parte do jogo. E toda vez que ele vai se colocando, vai aumentando e vai trazendo gente. Então esse aumento de seguidores muito grande passa essencialmente por isso, que ele ainda é muito mais desconhecido, ou era mais conhecido do grande público do que o Lula, né? Agora, a questão toda é que o Flávio, ele consegue ter hoje, aquilo que a gente estava comentando, a direita hoje, ela está tão melhor organizada nas redes sociais, ela conseguiu se estabelecer nas redes sociais, até por uma necessidade. Não vamos esquecer que o Jair Bolsonaro chega à presidência da República sem tempo de televisão. Né, ele era de um partido nenico, que era o PSL, né, à época, e ele precisou muito dessa entrada nas redes para também disseminar seu conteúdo. É bem verdade que a cobertura jornalística dos grandes meios de comunicação impulsionaram, foi aonde ele chegou para a maioria das pessoas, mas aonde ele podia fazer o debate político era justamente nas redes sociais. Então eles se organizaram muito nas redes, e isso, eles estão colhendo os frutos disso agora. É impressionante a presença do Nicolas Ferreira como um grande líder desse movimento da direita nas redes sociais. E daí você começa a perceber candidaturas em locais espalhados pelo Brasil que vieram nessa mesma onda. O João Campos, né, em Recife. O próprio João crescendo demais em Recife como uma figura que também, o pessoal brincando, prefeito do TikTok, aquela história toda, né, porque ele usando muito as redes também para se comunicar, mas é impossível a gente pensar que daqui para frente, né, o mundo do jeito que está, o mundo inteiro, né, aqui dentro, né, a política também não esteja. Então vai todo mundo para isso, não tem como. Eu acho só que os números hoje do Flávio são mais impulsionados porque é uma novidade, ele está se apresentando e há uma organização melhor do público da direita nas redes sociais do que a esquerda. A esquerda começou com esse movimento lá atrás, não sei se o pessoal vai lembrar, eu acho que eu estou ficando meio velho, começo a lembrar de umas coisas aqui, eu lembro que o PT lançou, lembra, era o PIG, que era o Partido da Imprensa Golpista. É verdade. Que toda a imprensa era contra filiado, o Lula, que era todo mundo contra o Lula, e aonde que você precisava fazer o debate? Na blogosfera. Eram os blogs, lembra do PT? Daí vários jornalistas até conceituados. Lembro, por exemplo, do Paulo Henrique Amorim, que começou a criar os seus blogs e fazia o debate do PT nos blogs. Isso os blogs começaram a cair, viraram demodê, e daí veio as redes sociais como essa força. E nas redes sociais a direita capturou esse movimento, né? Mas é uma tendência, é impossível, né? A gente estava falando na semana passada de candidatos de inteligência artificial, né? A gente estava falando disso. Inclusive a Duda chamou a atenção que esses vídeos que o Flávio está postando, né, fazendo enfrentamento com o Lula, são feitos com inteligência artificial. Isso precisa estar ali registrado. Tem que mostrar, né, agora. E na campanha, né, os recursos do fundo eleitoral que os partidos aportam nas candidaturas, eles podem usar esse dinheiro para impulsionar, né, os seus materiais ali nas redes. Isso é permitido, inclusive nas últimas campanhas. A maior parte dos recursos foi para o Google, né, ou para a Meta, direcionados justamente para isso, que eles não podem fazer com relação à inteligência artificial. Tem algumas regras agora que foram feitas que a gente pode dissecar no próximo programa, porque eu não vou saber dizer agora, mas obviamente usar a inteligência artificial para você criar fake news ou coisas desse tipo. Hoje você coloca uma pessoa falando uma coisa que ela nunca disse, só com a voz da pessoa e com o textinho que você coloca lá no chat GPT da vida, e aquilo reproduz como se a pessoa tivesse dito aquilo, né? Esse é o perigo da questão da história da inteligência artificial. Isso que eu acho que podem usar muito nas campanhas para deputado federal, para o Senado. Para presencial é mais difícil, porque está sob o escrutínio, né? Todo mundo está de olho. E também tem muita coisa para falar do Lula e do Flávio Bolsonaro, não precisa nem inventar. Né? Os dois produzem materiais riquíssimos para as campanhas eleitorais, né, Bruno?
Vamos falar um pouco agora, então, das eleições